Bem-vindos ao curso de resolução de questões de processo civil para o ENAD. Então, vamos abordar questões anteriores cobradas para a gente entender a forma como a prova vai se apresentar para nós. Então, em processo civil, selecionei a vocês uma pergunta de 2022 que tratava sobre a fundamentação das decisões judiciais e a nulidade por omissão. Então, olha só, até fazendo uma breve introdução. O artigo 492 do CPC, ele diz que o juízo está vinculado aos pedidos apresentados pelo autor na petição inicial, sendo vedado ao magistrado, ao juízo, decidir abaixo, acima ou fora do pedido. Expressões, inclusive, que são conhecidas em latim. É vedado decidir citra petita, ou seja, abaixo do pedido. É vedado decidir ultra petita, acima do pedido. E é vedado decidir extra petita, fora do pedido. Então, o magistrado está vinculado aos pedidos. Então, isso também significa que a petição inicial deve ser corretamente formulada nos seus pedidos, principalmente nos seus pedidos, porque o magistrado está vinculado aos pedidos apresentados pela parte. Pois bem, dentro deste raciocínio, quando houver uma omissão, há uma decisão judicial abaixo do pedido. Ela foi omissa sobre um aspecto relevante. Esta omissão deve ser sanada via embargos de declaração, que é o recurso cabível frente a vícios de uma decisão judicial omissa. Pois bem, além disso, o que o nosso ordenamento jurídico diz? Além do magistrado estar vinculado aos pedidos, não podendo decidir fora dos limites do pedido, e sendo que qualquer omissão é passível de embargo de declaração, o Código ainda vai trazer, no artigo 489, a necessidade da devida fundamentação das decisões judiciais. Também alinhado o CPC ao que está na Constituição, no artigo 93, inciso 9º, que diz que todos os pronunciamentos judiciais deverão ser devidamente fundamentados. Bom, reunidas todas essas informações iniciais, vamos agora ler aquele enunciado trazido do ENAD. Então, dizia lá o enunciado: em decisão monocrática, ou seja, decisão proferida apenas por um membro do tribunal, o relator do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que em um determinado caso havia falta de fundamentação adequada, o que implicou a decretação de nulidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e apresentou a seguinte justificativa: a omissão pelo magistrado da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do CPC, que determinam que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Impossibilita a aferição no grau superior da pertinência e correção do ato judicial recorrido. Então, o que considera aqui esse enunciado trazido pelo ENAD? Que houve uma sentença proferida na primeira instância que se apresentou omissa por falta de fundamentação correta. E em que sentido falta de fundamentação correta? O que diz no inciso 4º. No inciso 4º diz que não se considera fundamentada se a decisão não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte que, se fossem acatados pelo magistrado, poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que significa essa segunda parte, que está lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º? Significa que o magistrado ele deve enfrentar todos os argumentos que a parte trouxe, que, se ele acatasse esse argumento, ele mudaria a sua conclusão. É isso que quer dizer esse inciso 4º. Então, quando diz assim, deve enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, ou seja, afastar a conclusão adotada.
Então, é mais ou menos assim. Numa ação de reparação de danos, o juiz profere uma sentença condenando o réu a indenizar os danos que o autor suportou. Tudo bem. Mas o réu trouxe um argumento importante. Na sua contestação, o réu disse: eu nem estava naquela cidade no dia do acidente. O juiz condena o réu a pagar uma indenização por acidente de trânsito, mas não enfrentou esse argumento trazido pela parte ré. A parte ré disse: eu não estava na cidade naquele dia, não fui eu. Eu não estava naquele acidente de trânsito. Se o juiz tivesse analisado esse argumento, poderia modificar a sua conclusão? Sim, que daí, ao invés de condenar o réu a indenizar, ele teria dito que o autor não teria direito à indenização, pelo menos não frente àquele réu. Então, na verdade, é isso que o artigo 489 quer descrever para nós. Para que uma decisão seja devidamente fundamentada, precisa o juiz avaliar todos os argumentos apresentados pela parte que, se ele acatasse aquele argumento, poderia, em tese, modificar a conclusão que ele chegou. Então, se o juiz não apreciou todos os argumentos que são relevantes para o julgamento da causa, há uma omissão que seria passível de embargo de declaração. Vai dizer lá o artigo 1022 e seguintes: havendo uma omissão, o juiz decidiu abaixo dos pedidos, o juiz não apreciou todos os argumentos apresentados. Caberá a apresentação dos embargos de declaração, face à omissão apresentada. E persistindo essa omissão, haverá uma ausência de fundamentação. Nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição, uma decisão não devidamente fundamentada, ela é nula. Inclusive, agregando, no mesmo sentido, é o artigo 11 do CPC. Não se considera devidamente fundamentada uma decisão que não for devidamente fundamentada. Desculpe, reformulando aqui o artigo 11. Considera-se nula uma decisão judicial que não seja devidamente fundamentada. Então, reformulando aqui, tá? Então, considerando as informações apresentadas no fragmento do acórdão do TJ São Paulo, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, o julgador entendeu que a carência de fundamentação na decisão proferida é caso de nulidade. Apenas com o conhecimento das razões de decidir do juízo, é possível que os interessados recorram adequadamente e os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão. Então, o que está dizendo a primeira parte? O julgador é o relator lá no tribunal e entendeu que a carência de fundamentação era caso de nulidade. Perfeito, foi isso mesmo que o enunciado nos apresentou. E apenas com o conhecimento das razões de decidir do juízo, ou seja, apenas com o conhecimento das decisões do juízo da sentença, é possível que os interessados, as partes nesse processo, por exemplo, recorram adequadamente e os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão. É verdadeiro, é isso mesmo. Então, olha só, apresentada uma decisão, a parte irá apresentar suas razões de recurso. E quando o tribunal for apreciar, que é o órgão superior, vai avaliar a decisão e as razões de recurso. Olhando tudo o que aconteceu naquele processo, vai ser possível verificar se realmente houve essa omissão, houve essa ausência de fundamentação. E a segunda parte? Por quê? Elevada a cânone constitucional, a fundamentação se apresenta como uma das características do processo contemporâneo, representando garantia inerente ao Estado de Direito. Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso ou insucesso de suas posições. Exatamente. Eles devem conhecer precisamente, porque deve o magistrado enfrentar todos os argumentos que, em tese, se acatados, poderiam modificar a decisão que ele chegou, a conclusão que ele chegou. Então, a segunda parte, sim, é uma consequência da primeira. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Exatamente isso. A 2 explica mais um pouquinho sobre o que está descrito no inciso 1º.
Então, a gente pode verificar dessa primeira questão apresentada que a prova nos questiona o conhecimento da legislação, precisamente o direito processual com o direito constitucional, na parte que devem ser devidamente fundamentadas as decisões judiciais, como também nos exige uma reflexão de interpretação do que está escrito na prova. Então, ao avaliar as asserções 1 e 2, a gente teria que interpretar o que está escrito aqui. E se está em consonância com o que está descrito pela Constituição e pelo Código de Processo Civil. Então, vamos conferir agora o Código de Processo Civil, artigo 489. Vamos lá para o CPC, então. Então, obrigada. O CPC diz assim, ó, dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489, caput. São elementos essenciais da sentença. Aí, parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º que é bem importante, que foi abordado na prova. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí o enunciado, o parágrafo 1º, quero dizer, traz vários incisos em que trazem a ideia de que o magistrado não fundamentou corretamente a sua decisão. Então, vai dizer lá o inciso 1º. Não se considera fundamentada, inciso 1º, quando a decisão judicial se limitar à indicação, reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Traduzindo, o magistrado diz assim: julgo improcedente o pedido porque não ocorreu artigo 186 do Código Civil. O magistrado trouxe uma norma, artigo 186 do Código Civil, poderia até ter transcrito essa norma, diz o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que... Bom, ainda que o magistrado tenha indicado a norma e até mesmo feito a transcrição dessa norma, se ele não encaixar com o caso prático que ele está decidindo, a decisão dele não é devidamente fundamentada. Então, se ele considera que não houve ato ilícito, ele terá que explicar o porquê, dentro do caso prático, dentro daqueles fatos que foram trazidos para ele naquele caso prático, em apreciação naquele processo. Então, o que o inciso 2 está querendo dizer, traduzindo? Não basta que o magistrado indique as normas aplicáveis. Até mesmo transcreva as normas aplicáveis. Não interessa só isso. Ele precisa dizer como que aquele artigo se aplica naquele caso prático que ele está julgando. Então, é a primeira hipótese em que não se considera fundamentada uma decisão. Segunda hipótese. A decisão judicial é empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Exemplo de um conceito jurídico indeterminado é o exemplo do conceito dos princípios. O que significa o princípio da boa-fé objetiva? Bom, depende daquele contexto histórico em que está inserido esse princípio. Então, ele é um conceito jurídico indeterminado. O magistrado quer aplicar o princípio da boa-fé objetiva? Então, explica em que sentido você está aplicando esse princípio da boa-fé objetiva. Inciso 3º. O magistrado se prestar a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Gente, aquela decisão genérica, que não aprecia o caso, não dá a sensação para nós de que o juiz realmente estava apreciando o caso. Não, ele pegou uma decisão aleatória e colocou no nosso processo, no nosso caso, sem dizer como é que se aplicava aquela decisão àquele caso prático. Então, não é devidamente fundamentada também. Inciso 4º. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo, capazes de, em tese, firmar a conclusão adotada, foi que a gente trabalhou na resolução do exercício. Inciso 5º, se limitar a invocar um precedente ou um enunciado de uma súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Traduzindo, magistrado, você vai decidir baseado numa súmula? Baseado num precedente obrigatório? Tudo bem, mas só explica por que aquela súmula, por que aquela tese obrigatória incide nesse caso. Explica. Encaixa com o caso trazido aqui para você, magistrado, para que a gente possa considerar devidamente fundamentada a sua decisão. Inciso 6º, se o magistrado deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou um precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Traduzindo, o magistrado afasta a incidência daquele enunciado de súmula. Por quê? Ele tem que explicar.
Olha, eu estou afastando a aplicação dessa súmula porque o caso aqui trazido não é o mesmo que deu origem à súmula. Então, esse caso é distinto, e por isso a palavra aqui, distinção, foi destacada. Então, é por isso que aquela súmula não se aplica aqui. Por isso que aquela tese de precedente obrigatório não se aplica aqui. Porque o caso que eu estou avaliando aqui é distinto daquele que deu origem à súmula e ao precedente obrigatório. Então, traduzindo, qual é a ideia fundamental do artigo 489, parágrafo 1º? Que não se considera devidamente fundamentada qualquer decisão que não explicar. Como a norma, o enunciado, a tese do precedente obrigatório se aplica àquele caso prático. Não pode o magistrado criar uma decisão genérica e depois inserir em 1000 processos automaticamente. Não. Ele precisará sempre encaixar aquela norma, aquela súmula, aquele fundamento que ele trouxe, no caso concreto que ele está avaliando, fazendo esse encaixe da decisão que ele está fundamentada com base no ordenamento jurídico, com o caso prático que ele está apreciando. Essa é a ideia central que a gente pode colocar para entender que uma decisão não vai ser devidamente fundamentada. E aí, reiterando, conforme diz o artigo 11 do CPC e o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que se uma decisão não for devidamente fundamentada, será o caso de sua nulidade. É nula uma decisão judicial não devidamente fundamentada. Então, questão importante, em tema super relevante para a prática da advocacia, inclusive, para a gente, então, ter como ponto de foco no estudo para a nossa prova do ENAD, certo? Então, vamos prosseguir com demais questões nos próximos blocos.